O Conexão Cefai veio até a Universidade de São Paulo para conhecer um pouco mais da vida do pesquisador Anselmo Moriscotti. Ele é referência quando o assunto é plasticidade muscular. Anselmo, obrigada por receber a gente aqui. E eu queria começar essa nossa conversa com você explicando como que é essa área de pesquisa, né? O que seria a plasticidade muscular? Então, plasticidade muscular é um tema que não é só para fisioterapia, né? É um tema da área básica e que basicamente se refere às adaptações do músculo esquelético. O músculo esquelético ele pode crescer, então se você vai lá na academia fazer peso, né? Ele cresce. E essa adaptação é importante porque o seu músculo ganha força e você se adapta àquela situação. Se você quebrar uma perna e tiver que imobilizar esse membro, seu músculo vai diminuir de tamanho. Essa também é uma adaptação do corpo porque você não está usando. Tem uma outra maneira de adaptação que é a regeneração. Também é uma forma de adaptação. Então, para te dar um exemplo prático, se um cirurgião cortar o teu músculo na transversal, os cirurgiões fazem isso para acessar áreas profundas, né? Muitas vezes em cirurgia de coluna, né? O cirurgião faz unir essas duas peças, sutura por fora, e esse músculo consegue se regenerar muito bem. Ele volta à função normal dele. Em humanos isso pode levar semanas, né? E o que te levou a estudar esse tema? Bom, eu sou fisioterapeuta de formação, né, e estudei na Universidade Federal de São Carlos. A gente interagia muito com o pessoal da área básica, né, o pessoal da fisiologia, da biologia celular. Então eu sempre me interessei por essa área básica desde o primeiro ano de faculdade, né. Então lá eu comecei a fazer algum tipo de pesquisa básica, assim, como iniciação científica. Foi bem simples, né. A minha graduação eu vim direto para cá, para esse instituto mesmo, aqui o Instituto de Ciências Biomédicas, e eu fiz mestrado aqui, doutorado, eu fiz no programa daqui do ICB, fiz um doutorado de sanduíche no exterior por um bom tempo, né? Ou seja, fiz a tese fora e as disciplinas aqui dentro, né? Defendi a tese aqui. Eu sempre tive vontade de trabalhar na área básica e por estar fazendo um curso de fisioterapia, eu fui muito exposto a essa questão do músculo. Como é que ele se adapta, como é que ele cresce, quer dizer, isso era uma dúvida, uma questão que eu tinha muito forte, né, no primeiro, segundo ano de faculdade, e que os professores não conseguiam responder. Como? Quer dizer, claro, o músculo cresce, você vai na academia fazer força, mas o que acontece nas células? E como que você avalia a importância de estudar esse assunto atualmente? A pesquisa básica move toda a tecnologia. Assim, e para nós é muito mais próximo falar de biotecnologia, né? Em termos de plasticidade muscular, eu posso te citar alguns exemplos, né? A gente sabe que depois dos 50 anos de idade, se a pessoa não faz atividade física, é sedentária e tal, ela perde mais ou menos 1 a 2% de massa muscular ao ano. Nossa, ao ano? Ao ano. Muito. É bastante, né? Então, lá para 10 anos você tem uma coisa em torno de, sei lá, 10%, 12%, 15%. Se você pensar num indivíduo saudável, que chega até os 80 anos, você pode imaginar que ela tem uma perda grande de massa muscular. Esse tipo de indivíduo, ele tem um problema, porque ele tem um risco de queda muito grande. Ele tem fraqueza muscular, ele pode cair, e ele pode fraturar um osso grande. E a gente sabe que um velhinho que fratura um osso grande, ele tem uma alta chance de morte, porque ele entra no hospital, a fratura não consolida fácil, ele pode ter uma infecção, pode ter uma insuficiência de algum órgão. Então, entender o processo de perda de massa muscular nos dá a condição de criar estratégias para minimizar essa perda ou até frear, tá? Então, no nosso laboratório a gente tem alguns trabalhos que a gente aborda o processo de quebra de proteína durante a atrofia.
E existe campo para pesquisar isso? No Brasil, não existem muitos grupos que trabalham com isso. É uma área emergente, eu te diria, com certeza. Há 10 anos atrás, a gente poderia talvez contar nos dedos da mão os grupos no Brasil que trabalhavam com isso. Então, a gente tinha pouca consciência, há 15 anos atrás, de que um músculo muito pequeno nesse indivíduo é um grande risco para ele. Inclusive porque, eu não te falei, mas é uma coisa também importante, o músculo é o maior produtor de glutamina dentro do corpo. E o sistema imune se alimenta de glutamina, principalmente linfócitos, né, essas células de defesa. Então, quem tem muito pouco músculo tem um sistema imune deprimido. Então, esse é um outro complicador. Quando um indivíduo desse quebra um osso, vai para um hospital. Ele está com o sistema imune também debilitado. E aqui na série Pesquisadores, a gente já conversou com diversos profissionais da área da pesquisa e o que a gente nota é que a maioria teve uma experiência no exterior. Você foi por conta do seu doutorado, né, que foi na Universidade da Califórnia, como você citou, e você acha que essa experiência, ela realmente enriquece muito a sua vida como profissional? Você conseguiu ter um olhar diferente, você conseguiu avaliar alguma coisa de diferente nas pesquisas que são produzidas lá fora, dentro desse tema? Todo mundo que faz ciência faz esse processo, seja ele nascido no Brasil ou na Suécia. Todo mundo tem que fazer interação com a comunidade que ele trabalha, entendeu? Então, isso é uma rota obrigatória na carreira de um cientista, né? De um pesquisador. Isso é obrigatório, não é uma questão de você trocar experiências, conversar com gente que tem mais estrada e aí você adquire aquela experiência daquela pessoa muito mais facilmente, né? Não fazer isso é se isolar na carreira e ficar meio preso mesmo. E Anselmo, como pesquisador, qual que você acha que é a característica principal para quem quer atuar na área de pesquisa? Para quem quer ser pesquisador, eu acho que existe de fato um perfil, né? Um perfil básico. Primeiro tem que ser um indivíduo muito curioso. Tem que ter a pergunta e tem que ficar inquieto para obter a resposta. Fazer ciência é descobrir, né? Então é uma coisa que não está pronta. Tem que ir atrás disso e ser capaz de ver isso, né? E o que você acha dessa iniciativa do Conexão Cefai em entrevistar pesquisadores como você que fomentam essa área da pesquisa no Brasil? Acho ótimo, porque ela atinge esse público aí minoritário, né? Mas que dá uma contribuição de um outro lado. Extremamente significativa, né? É uma espécie de alimento, né? E eu queria pedir para você deixar o seu contato de e-mail, se possível, para as pessoas que se interessaram por esse tema, plasticidade muscular, que é bem interessante. Eu acho que vai ter muita gente querendo entrar em contato com você. O meu e-mail para contato é moriscote@usp.br. Agradeço mais uma vez por ter recebido Obrigado a gente você. aqui. E agradeço a todos vocês que ficaram com a gente até agora. E não percam o próximo Conexão Cefai.